Sabe aquelas TVs antigas? Aquelas caixas enormes, pesadonas, que às vezes precisava de 2 pessoas para carregar? Por muito tempo, elas foram o centro das atenções na sala de casa. Hoje, a gente vai abrir essa caixa e entender a mágica que acontecia lá dentro. Pois é, a pergunta é essa mesmo. Como é que aquele trambolho de madeira ou plástico conseguia transformar um sinal elétrico numa imagem em movimento? A engenharia por trás disso é simplesmente fascinante. Então, vamos mergulhar nessa história. Para a gente começar a entender essa mágica toda, a gente precisa voltar para o básico. Lá para o comecinho de tudo, com a imagem ainda em preto e branco, e conhecer o famoso tubo de raios catódicos. Olha só para essa imagem. E esse aí é o coração da fera. É aqui dentro que tudo acontece. Dentro desse tubo de vidro, que é selado a vácuo, um feixe invisível de partículas é disparado para literalmente pintar a imagem na tela. É como uma coreografia invisível de altíssima precisão. E olha que louco, a base para essa tecnologia é muito mais antiga do que a gente imagina. A gente está falando de 1897. Foi quando um físico alemão, Carl Ferdinand Braun, montou o primeiro CRT. A grande sacada dele foi perceber que um feixe de elétrons podia, bum, acender um pontinho de luz numa tela especial. Tá, mas elétrons, de onde é que eles saem? O processo tem um nome chique, emissão termoiônica. Mas a ideia é bem simples, na verdade. Pensa num filamento de metal. Ele esquenta tanto, mas tanto, que os elétrons literalmente pulam para fora dele. Essa nuvenzinha de elétrons é a nossa matéria-prima, a nossa tinta invisível para criar a imagem. Certo, então a gente tem a tinta. E agora? Como é que essa nuvem de elétrons vira uma cena de novela? Primeiro, um canhão de elétrons pega essa nuvem, foca tudo num feixe bem fininho e, pá, dispara em altíssima velocidade. Aí entram em ação umas bobinas magnéticas que funcionam como um leme super preciso, guiando o feixe para qualquer ponto da tela. E cada vez que o feixe bate na tela, que é coberta com um material chamado fósforo, um pontinho de luz se acende. E aqui está o pulo do gato. O sistema é absurdamente rápido. Esse feixe varre a tela inteira, linha por linha, dezenas de vezes por segundo. É tão, mas tão rápido, que nosso olho não consegue acompanhar. Nossa visão meio que junta todos esses pontos de luz e a gente enxerga uma imagem completa, contínua. É basicamente uma ilusão de ótica genial. Bom, o preto e branco já era algo de outro mundo, né? Mas o próximo passo era o grande sonho, trazer as cores para a TV. Só que para chegar lá, o desafio de engenharia era gigantesco. Pensa só na complicação. A tela colorida não era mais uma camada única de fósforo. Agora ela tinha milhões de grupinhos com 3 pontos minúsculos, um vermelho, um verde e um azul, um coladinho no outro. A questão era como mirar um feixe de elétrons para acertar só o pontinho vermelho sem esbarrar no verde ou no azul. A solução foi uma das coisas mais engenhosas da história da televisão, a tal da máscara de sombra. Imagina uma placa de metal bem fininha, cheia de furinhos, mas tipo centenas de milhares de furinhos minúsculos. E essa placa ficava posicionada logo ali, atrás da tela de vidro. É exatamente isso, uma placa de metal perfurada para separar os fósforos coloridos. A melhor forma de pensar nela é como um estêncil, sabe? Aquele que se usa para pintar letras. A máscara de sombra é um estêncil de altíssima precisão, feito para garantir que cada elétron vá para o lugar certo. E é aqui que a coisa fica brilhante. Em vez de um canhão de elétrons, agora eram 3. Um pro vermelho, um pro verde e um pro azul. O truque é que cada canhão ficava num ângulo um pouquinho diferente. Por causa desses ângulos, a máscara de sombra garantia que o feixe vermelho só conseguisse passar pelos furinhos que davam certinho nos pontos vermelhos. O mesmo pro verde e pro azul. Uma solução puramente geométrica para um problema eletrônico. Genial! Bom, com o problema da cor resolvido, o caminho estava livre. O CRT não só se tornou viável, como iniciou um verdadeiro reinado que durou mais de meio século. Dá uma olhada nessa linha do tempo. Nos anos 50 surgiram os primeiros modelos a cores, que eram caríssimos. Aí nos anos 60 a popularidade explode e a TV vira o centro da casa. Nos anos 90, bom, aí foi o auge, domínio total. Por décadas, se alguém falava em tela, estava falando de um CRT. Mas, como toda história, todo reinado chega ao fim. E a ironia é que a mesma física que fazia a TV de tubo funcionar também era o seu calcanhar de Aquiles. Era a causa dos seus maiores problemas. E não eram poucos os problemas, né? Aquele tamanho todo, o tubo precisava ser fundo para dar espaço para o feixe viajar, o que deixava as TVs enormes e pesadíssimas.
O vidro tinha que ser grosso para aguentar o vácuo, o que aumentava o peso e ainda trazia um risco de implosão. E, claro, consumia uma energia danada, até porque boa parte da energia dos elétrons virava só calor. Foram justamente essas limitações que criaram a oportunidade perfeita para uma revolução completa na tecnologia de telas. E é aí que entram as telas de LCD e plasma. A diferença aqui não era só uma melhoria, era uma mudança radical. A ideia de feixe de elétrons, de tubo a vácuo, tudo isso foi jogado fora. Era uma abordagem totalmente nova. Em vez de um feixe pintando a imagem super rápido, as telas planas têm uma grade com milhões de pontinhos, os pixels, e cada um deles acende ou apaga individualmente. Foi essa abordagem diferente que permitiu que as telas ficassem fininhas, leves e muito mais eficientes. E a queda foi vertiginosa. Pensa nesse número. No auge, lá por meados dos anos 90, eram fabricados uns 160 milhões de tubos de CRT por ano. Um número colossal. Pouco mais de 10 anos depois, essa indústria tinha basicamente desaparecido. Então, quando a gente olha para essa tecnologia que hoje parece tão arcaica, qual é o verdadeiro legado que ela deixou? O CRT foi muito mais que um aparelho. Foi a janela do mundo para o século XX. Foi por causa daquele feixe de elétrons que gerações inteiras viram a chegada do homem à Lua, acompanharam o nascimento da cultura pop e, claro, se reuniram com a família na sala de estar. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta para o futuro. Hoje as nossas telas são finas, flexíveis até dobráveis. Mas qual tecnologia que parece indispensável para a gente hoje vai ser a grande caixa de amanhã? Qual vai ser o aparelho que a próxima geração vai olhar e se perguntar como é que isso funcionava? Fica aí a reflexão.